É um grande privilégio podermos estar juntos nesta noite, compartilhando a palavra do Senhor. Elizabeth, minha esposa, está sentada ali à frente e nós manifestamos ao nosso Pai Celestial nossa gratidão por este momento tão sublime, esse grande privilégio de estarmos com o povo de Deus. A Bíblia diz o seguinte: quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Não há coisa melhor do que estarmos juntos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite algo que é de grande importância na nossa caminhada diária. Eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Lerei todo este capítulo. Os irmãos perdoem eventuais falhas na nossa dicção, na nossa voz. Nós estamos com a garganta um tanto quanto inflamada. Então, alguma falha que houver, os irmãos tenham a paciência e a compreensão e perdoar a nossa pronúncia. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 8: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as outras nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Ó Pai, prepara agora nossas mentes, nossos corações, a fim de que possamos receber e compreender a Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse registro encontra-se dentro da chamada Torá, a composição de livros da lei, que é adotada até hoje pelos judeus. Nós conhecemos melhor como o Pentateuco, é o último livro do Pentateuco, e nós temos o registro deste nome em hebraico, Devarim. Devarim significa palavras faladas. O conteúdo de Deuteronômio resume-se em uma recordação, em uma repetição de algumas coisas que aconteceram e estão registradas nos outros 4 livros do Pentateuco. Na verdade, este nome, Deuteronômio, significa segunda lei. Deutero significa segundo, nomos significa lei. Segunda lei é uma repetição e uma recordação daquilo que foi anteriormente entregue ao povo de Deus, incluindo os 10 mandamentos. Os estudiosos da palavra de Deus, os mais conservadores, entendem que este registro é por volta do ano de 1400, 1406 antes de Cristo. Os mais modernos já colocam um pouco mais à frente, que este registro foi feito à época do rei Josias, por volta do ano 622 antes de Cristo. Mas o que nos diz respeito, meus amados, em relação ao seu conteúdo, é de que é uma palavra de alerta ao povo de Deus, a nós, porque nós somos pessoas esquecidas. Nós temos alguma coisa em nossa mente, algumas preocupações que nos fazem com que fatos importantes caiam no esquecimento. Eu não estou dizendo aqui que é pecado, de um modo geral, esquecer. Eu não quero de maneira nenhuma aqui mexer com aquelas pessoas mais idosas e mesmo nós, que já somos mais avançados, ministros do Evangelho, às vezes nos deparamos com esta situação. Pastor, o senhor se lembra de mim? Sabe quem eu sou? E às vezes nós temos que ser honestos e dizer, meu irmão, minha irmã, desculpe, eu não me recordo. Para não dizer, eu me esqueci de quem é o irmão, quem é a irmã. Somos pessoas vulneráveis em relação ao nosso pensamento. Porém, há um fato que nós não podemos nos esquecer.
é a atuação, a presença diária e constante do Senhor em nossas vidas. E corremos o risco, principalmente diante do mundo moderno, da correria, do dia a dia, nas nossas atividades, nós nos esquecemos do Senhor. E fazemos um modo de vida da seguinte forma: nós temos 5 ou 6 dias de trabalho e um dia para o Senhor. Um dia que é, para muitos, o dia de descanso. Então, nós vemos neste texto, do capítulo 8 de Deuteronômio, meus amados, que há fatos importantes que o Senhor chama a nossa atenção para termos sempre lembrança daquilo que o Senhor tem feito por nós diariamente. Nada do que acontece em nossas vidas, em sua vida e em minha vida, é produto do acaso. Não existe. Não existe coincidência, existe providência. É o Senhor que está por trás de tudo aquilo que acontece no passado, no presente e no futuro. É o Senhor que conduz os nossos passos. Nem sempre compreendemos as situações. Há certos relatos aqui que muitas vezes parecem estranhos aos nossos olhos. Vamos examinar brevemente. O primeiro ponto que eu destaco aos irmãos é a necessidade de manter constante a palavra do Senhor e os seus mandamentos em momentos de dificuldade. Há um tipo de ensinamento muito perigoso e que Deus nos abençoa quando os nossos recursos materiais crescem e aumentam. Eu, inclusive, convido os irmãos a um momento de estudo, de meditação, para lerem o Salmo 73, de autoria de Asaf, um dos músicos e cantores de Davi. Vale a pena ler o Salmo 73, que destaca o momento em que aquele servo de Deus não estava compreendendo porque, vivendo uma vida difícil, servindo ao Senhor fielmente, passava por grandes dificuldades, até mesmo situação de penúria, enquanto que o seu vizinho ímpio, que zombava do Senhor, completamente incrédulo, prosperava cada vez mais. Vale a pena, eu deixo nesta palavra de orientação aos irmãos, leiam com calma, meditem no Salmo 73. Mas no que diz respeito aqui a Deuteronômio 8, nós vemos o seguinte, no versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Meus amados, houve um momento em que o povo de Deus não apenas desprezou a presença do Senhor, a presença visível, através da coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, cruzando a seco o Mar Vermelho e lembrando-se do alimento que tinham lá durante a escravidão no Egito. Então o Senhor fala através do seu mensageiro: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Eu não sei aqui quantos já passaram por momentos de dificuldade, tribulação, provação. Alguém aqui já passou por esses momentos? Sim? Não é fácil. E às vezes nós ouvimos, mas onde é que está o seu Deus? Você crê neste Deus, mas você está passando por essa dificuldade? Interessante, meus amados, que proximamente, todos os anos, o dia 7 de setembro é o dia da independência. E aquela palavra famosa, o chamado grito do Ipiranga, diz o quê? Independência ou morte. Bonito, não? Só que para o povo de Deus não vale isto.
O povo de Deus é exatamente o oposto. É dependência e vida. Precisamos viver, meus amados, na dependência do Senhor. Nunca o Senhor propôs na sua palavra, por seus servos, seus mensageiros, cada um viva a sua maneira. Não, não. Nós temos que viver na dependência do Senhor. Jesus Cristo diz, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer. Então, o Senhor quer justamente que nós estejamos nesta condição. Por isso que muitas vezes o Senhor nos humilha, o Senhor nos deixa passar por situações difíceis, para provar o nosso coração, para buscarmos a sua presença. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, nos dá todo o apoio e todo o suporte. Versículo 13, nós lemos assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Palavra esta que foi referida por Jesus ao diabo. Nem só de pão viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Eu fico imaginando isso, meus amados. 40 anos caminhando, roupa impecável, pés perfeitamente em ordem, sandálias de primeira qualidade. Que Deus maravilhoso, mas o povo não viu isto. O povo preferiu olhar para aquilo que era conveniente ao seu coração. Por isso, o Senhor disciplina os seus servos. Diz o versículo 5, sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nós somos muitas vezes disciplinados pelo Senhor, porque Ele é nosso Pai. Quem não é disciplinado pelo Senhor não é filho do Senhor. Então nós passamos muitas vezes por situações aflitivas, porque Deus nos ama e quer que nós vivamos em sua dependência, completa dependência. Outro aspecto que eu destaco para os irmãos é que toda a palavra do Senhor é cumprida fielmente. Fielmente. Versículo 7 até o versículo 10 diz assim, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Ou seja, você terá elementos de defesa. Eu não sei quantos irmãos aqui tiveram a oportunidade de visitar Israel. Não sei se alguém já teve, o irmão teve essa oportunidade. É algo impressionante. É algo inexplicável. Você vê aquela região desértica, Israel é cercado de inimigos, mas quando você vai naquele pequeno território e você observa, é algo surpreendente. O Senhor cumpriu fielmente a sua palavra, é terra em que flui leite e mel, a abundância, a riqueza material. Há alguma coisa, meus amados, que nós humanamente não conseguimos explicar. Mas a verdade é que o Senhor foi fiel e cumpriu fielmente a sua palavra. Mas há um problema, meus amados, como eu mencionei há pouco, muitas vezes nós, na nossa atividade, nos esquecemos das bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado e damos atenção para outros objetivos da nossa vida. Tiago, capítulo 4,
nos dá uma palavra de alerta. Eu gostaria de deixar com os irmãos. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Atendei vós agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Sabe o que é isto? Isto é planejamento. Planejamento de vida, planejamento de ganhos materiais. A Bíblia não está proibindo que façamos planos para a nossa vida. Mas há uma questão muito séria, meus amados, quando nós colocamos isto dentro do nosso coração, como propósito, e que nós temos condições de fazer isto, custe o que custar. Veja o que diz o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Planeja. Você sabe se você estará vivo amanhã? Você espera estar vivo amanhã, não? Você estará? Quem lhe dá a vida? Quem lhe dá condições para o trabalho? E o versículo 15 diz, em vez disso, ainda Tiago, capítulo 4, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Diz o versículo 11 de Deuteronômio 8, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morados nela, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata, o teu ouro e ser abundante, tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao perigo do esquecimento, meus amados, ao perigo da soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Se há uma coisa que o Senhor não tolera, é a altivez, é a arrogância, é soberba. Ao humilde de coração, o Senhor atende, o Senhor recebe. Portanto, esta palavra é de grande importância ao nosso coração. Nós podemos esquecer uma porção de coisas, meus amados. Podemos esquecer o nome dos nossos amigos, podemos esquecer a escola onde nós estudamos, mas jamais podemos esquecer daquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Como é doloroso, meus amados, quando o ser humano, e muitas vezes o servo do Senhor, entende que por ter a oportunidade de estudar, porque teve a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de investir, então é capaz de conduzir a sua vida e olhar para aquele que passa necessidade de estar carente com desprezo. Dizer, mas também não trabalha. Quer ter o quê? Não considerando a condição daquela pessoa, não sabendo o que passa por trás da sua alma e do seu coração. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele fala através da sua palavra, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Mas que nós possamos nos lembrar a todo tempo, meus amados, de que o Senhor é o provedor de tudo aquilo de que você e eu carecemos.
Versículo 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riqueza. Então, se você está sendo próspero, se você está tendo êxito no seu projeto de vida, naquilo que você planejou, a primeira coisa que você tem que fazer é dar graças ao Senhor. É dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo isto. Eu não mereço, porque na verdade nós não merecemos nada não, meus irmãos. É muito falso esse pensamento, não? Quem trabalha, Deus... Como é que diz aquele ditado? Eu já esqueci em português. Deus ajuda... Está vendo? Deus ajuda a quem cedo madruga. E quem não madruga cedo? Aí Deus não ajuda? Cuidado com os ditados populares. A esperança é a última que morre. Esperança morre? Não, a esperança do Senhor não morre, não. A esperança do Senhor é viva. Outra coisa, irmão, eu preciso ver para crer. Olha aí, está vendo? O que é a fé? É a firme certeza das coisas que se esperam, não aconteceu ainda. E a convicção, a prova das coisas que não se veem. Cuidado. Olha os mandamentos do Senhor. Fique em dia com a palavra do Senhor. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. A voz do povo. Você já viu uma coisa mais absurda? A voz do povo é a voz de Deus. Então, meus amados, nós precisamos tomar muito cuidado e estarmos em dia com a palavra do Senhor. Você lembra o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? É uma palavra do servo do Senhor, aquele jovem, um jovem fiel, que tinha sido bem orientado, bem guiado pela sua mãe, pela sua avó. Mas Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, procura o quê? Apresentar-te a Deus aprovado. Deixa o mundo te reprovar, deixa o mundo te criticar, falar o que quiser a seu respeito. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos, meus amados, manejar bem a palavra de Deus. Sabe aquela história que eu já vi em algumas famílias, pegar a Bíblia, principalmente Bíblia grande, né? Abrir assim naquele pedestal e deixar aberto, né? Bonito, né? É bonito, realmente é bonito. Agora, quanto tempo gastamos para estudar, para meditar a palavra do Senhor? Então, o que o Senhor fala através do seu mensageiro nesse capítulo 8 é que nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem feito por nós diariamente. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você crê que você foi salvo pelo Senhor? Se alguém fizer essa pergunta, o que você responderia? Não, eu sou salvo pelo Senhor. Você é convencido, arrogante. Como é que você sabe que você é salvo do Senhor? Aí aquela pessoa, mas pera um pouquinho, e agora? Como é que... 1 Pedro 3,15 diz o quê? 1 Pedro 3,15 diz o quê? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando o quê? Sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança
que há em vós. Então, se alguém diz, como é que você sabe que você está salvo pelo Senhor? Eu sei porque Ele está na minha vida diariamente. Eu sei porque isso é confirmado pela sua palavra. Eu sei porque Ele tem me chamado. Eu sei porque eu não mereço coisa alguma. Mas eu creio que Ele é o meu Senhor, Ele é meu pastor. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, meus amados, nós temos que ter sempre a palavra do Senhor, os seus mandamentos presente em nossa vida. Eu vou dar uma sugestão para o Senhor. Desculpe, os irmãos, desculpe a arrogância, não, o atrevimento. Quanto tempo dura o Jornal Nacional? Ainda existe Jornal Nacional aqui, irmão? Existe? Quanto tempo o Jornal Nacional? 1 hora? Meia hora, 40 minutos? Dá uma sugestão para os irmãos. Desliga a televisão na hora do Jornal Nacional, pega a palavra de Deus e comece a manejá-la. Estude as partes mais difíceis. Estude o Apocalipse. Não, eu já ouvi alguém dizer assim, não, Apocalipse não deixa de lado. Não deixa de lado nada. Apocalipse faz parte da palavra de Deus. Estude Apocalipse. Mas se eu não entender, se não entender, você procura o pastor aqui. Passa a bola para o pastor. Mas procure, meus amados, procurem a todo custo ter sempre presente a palavra do Senhor em nossa vida, em seu coração, para que nós possamos cruzar a fronteira, para que nós possamos viver uma vida santa, reta diante do Senhor. Aliás, você sabe o que significa santo? Santo significa separado. Separado. Nós somos separados, sim, porque nós somos povo de Deus. E quem fez isso não fomos nós, não foi o pastor, não foi a igreja, nada disso, foi o Senhor quem fez. O Senhor nos separou para si. Sabe quando Ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Está lá no início da carta de Paulo aos Efésios. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes da fundação, mas eu não entendo isso. Quer dizer que eu não vivia ainda e Deus me escolheu? Lê Romanos capítulo 9, a respeito dos gêmeos, Esaú e Jacó. Paulo diz o seguinte, que eles não eram nascidos, portanto não tinham praticado nada, bem e mal. E o que o Senhor fez? O Senhor escolheu a Jacó e deixou de lado Esaú. Mas não é justo isso. Não é justo? O que é justo? Vou falar uma coisa meio séria aqui, pastor. Diante do Senhor, sabe o que são as nossas justiças? Irmão, calma, devagar. As nossas justiças são trapo de imundícia. Não existe isso. Não, a nossa justiça diante de Deus tem um valor relativo. Eu não vou dizer que não vale nada, não é isso. Não. Mas depende muito da maneira como nós estamos praticando essa justiça. Se for com base na palavra de Deus, tudo bem. Se for com base nas nossas justiças, nos nossos princípios, de nada vale. Então, meus amados, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Temos muitos motivos para estarmos diariamente na sua presença. Temos motivos suficientes para jamais esquecermos a sua palavra e a sua promessa. Nem sempre nós vamos compreender aquilo que lemos na palavra de Deus. Não vamos compreender. Você lembra que está lá em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9?
Diz o quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Nós pensamos de um jeito, Deus faz de maneira diferente. Ah, mas não é justo. Meus amados, tudo aquilo que o Senhor estabelece é perfeito e reto. Não há falha. Aquilo que você e eu fazemos e planejamos muitas vezes pode estar permeado de falhas, mas o Senhor é fiel. E há de cumprir a sua palavra até o fim. E há de cuidar do seu povo, da sua vida, da minha vida, até o último momento. Ele promete lá, ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Eu deixo com os irmãos esta meditação nesta noite, para que jamais esqueçam da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, e que a usem e a pratiquem diariamente. Leiam a palavra do Senhor, deixem de lado as notícias, que geralmente são más, desesperançosas, tudo aquilo que tem assolado esta nação e o mundo. Deixa isso de lado, coloca a sua esperança, a sua viva esperança no Senhor e na sua santa palavra. E eu concluo deixando como sugestão aos irmãos para memorizar. Eu me lembro que antigamente, quando nós estudávamos na escola dominical, havia uma revista e tinha um item que falava assim, versículo para decorar. Eu não sei se existe isso ainda hoje, mas eu faço a sugestão aos irmãos, 2 versículos apenas. Salmo 103. Salmo 103. Memorize isso diariamente. Quando você levantar de manhã, certo? Você está meio cansado ainda, sonolento, mas lembre desses versículos, desses 2 versículos. Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Agora, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que Ele possa estar conosco, que Ele possa estar a cada dia nos orientando, guardando-nos e livrando-nos de todo o mal. Que Ele assim nos abençoe. Amém.